o cenário da votação das eleições europeias aqui em Cabo Verde. E, ora, as eleições europeias não são indiferentes à nossa diáspora e mesmo para nós que vivemos fora da Europa, para os países que têm uma parceria ou que têm uma cooperação com a Europa, porque as decisões do Parlamento Europeu são depois assumidas pela Comissão Europeia e que depois são também adotadas por cada um dos Estados-membros, quer a nível interno, bem como no plano internacional. E nessas eleições estavam três mulheres, três cidadãs europeias de sangue cabo-verdiano. Mónica Semedo e Domingas Tavares são do Luxemburgo e Anabela Rodrigues, representa o Bloco de Esquerda em Portugal, fizeram uma campanha onde chamaram a atenção da União Europeia para o papel que o imigrante tem, quer a nível social, quer a nível económico, no desenvolvimento da Europa. As eleições europeias ocorrem num momento crítico, em que a Europa, numa encruzilhada, está a redefinir o seu papel no mundo e a enfrentar desafios internos significativos. O resultado pode moldar a política europeia por anos, influenciando a direção económica, social e política do continente e do mundo. Nestas eleições europeias estão três candidatas de sangue crioulo. Mónica Semedo é a mais mediática de todas, filha de pais cabo-verdianos, ficou conhecida no Luxemburgo nos programas que apresentava na televisão. Aproveitou o mediatismo para chegar ao Parlamento do Grão-Ducado e depois ao Parlamento Europeu. Foi a primeira europeia de sangue cabo-verdiano a ser eleita para o Parlamento em Estrasburgo. A sua candidatura apresentou propostas para a igualdade de género e oportunidade para todos, independentemente da cor da pele. Na legislatura parlamentar que chega ao fim, Mónica fazia parte do grupo de deputados que tentava aproximação entre a União Europeia e o grupo África, Caraíbas e Pacífico. E o nome de Cabo Verde é um cartão de visita que o Focus, o partido com que agora concorre ao Parlamento Europeu, quer ajudar na parceria com a Europa. L'Afrique a besoin de l'Europe, mais l'Europe a aussi besoin de l'Afrique. A África precisa de Europa e a Europa precisa de África, sublinhou sempre nos nossos encontros ACP que Cabo Verde tem uma verdadeira parceria com Bruxelas. Isso é importante. Cabo Verde pode ter um papel central nesta relação. Peut jouer un rôle clé dans cette relation. Recentemente, Mónica Semedo esteve aqui no nosso país para conversar com as autoridades nacionais e perceber de que forma poderá implementar mais dinâmica nesta parceria estratégica com Cabo Verde. Nas eleições deste domingo, uma das suas bandeiras de campanha era a implementação de um salário mínimo europeu, um salário justo. Cada pessoa que trabalha na União Europeia pode viver com dignamente do seu salário, que seja equitativo e justo. Para mim, é um grande compromisso. A filha de uma cabo-verdiana de Cruz Grande, empregada de limpeza que criou sozinha os 5 filhos, receber um salário digno. E sei como é muito, muito duro chegar ao fim do mês, poder pagar todas as contas. Domingas Tavares nasceu na Ilha do Meio. Há 29 anos que está no Luxemburgo e orgulha-se de dizer que está bem de vida na Europa. O partido Zassuman uniu as forças com a associação de Brec para concorrer às eleições europeias. O de Brec é um pequeno movimento sem lugar no Parlamento luxemburguês que quer promover o humanismo universal. As suas reivindicações dão grande importância à diversidade humana. A sua lista quer ajudar os imigrantes e as minorias étnicas e pressionar a União Europeia a elaborar políticas públicas que integrem os imigrantes que contribuem para a economia europeia, mas tem uma proposta diferente: a imigração sazonal para preencher vagas de trabalho na Europa. Pessoas apresentam esses vistos, por exemplo, e eles têm um contrato de trabalho de 2 ou 3 meses, normalmente na Europa são obrigados, em termos de Luxemburgo, são obrigados a dar uma permanência consoante aquele contrato de trabalho. Por exemplo, tem um contrato de trabalho para 3 meses, eles têm uma lei, criam uma lei de permanência legal no país durante aqueles 3 meses. Aqueles 3 meses de fim, se o contrato acaba, o saber motivo que vai para o cabelo fica, o também, que é tudo uma abertura, e bom, tanto para a Europa e tanto para a África também. Domingas tem acompanhado com muita atenção a questão da imigração, um tema incontornável na agenda europeia. Diz que, se chegar ao Parlamento Europeu, vai lembrar aos partidos populistas e da extrema-direita que hoje querem os estrangeiros fora da Europa, que foram os europeus que emigraram primeiro que os africanos e, por isso, defende uma política imigratória mais justa. A nós nunca foi o primeiro imigrante, não. A nós não tinha imigrantes já feito. Tomou imigração primeiro começou da Europa para a África. Depois que o africano põe na bem Europa. Mas nós que te lembramos, nunca a Europa
abrir porta para nós africanos não entrar. Nunca. Nós não vemos como não tinha colônia portuguesa, não tinha, outros têm colônia de holandês, que não tem colônia, não vinha na primeira vaga de colônia, mas não podia estar à vontade, mas não tinha nacionalidade, né? Depois nós vimos implementar lei de visto, que é lei de visto que vem povo, mas uma lei de visto de trabalho temos lei de visto de trabalho, mas nenhum país europeu que está cumprindo. Em Portugal, Bela Rodrigues é uma ativista que há muitos anos está com o Bloco de Esquerda. Nas últimas legislativas antecipadas, foi para o Parlamento Europeu em substituição de Marisa Matias, que liderava a bancada do Bloco no Parlamento Europeu. A integração da comunidade africana, numa Europa cada vez avessa às diferenças culturais introduzidas pelos imigrantes, é a sua bandeira. Bela Rodrigues chama a atenção que nestas eleições estão 3 mulheres de sangue cabo-verdiano que querem ter um lugar no Parlamento Europeu. 3 mulheres que não se cansam de lutar. Embora tenhamos muitos homens cabo-verdianos também no trabalho, por exemplo, nomeadamente em Portugal, temos os da plataforma Gueto, da Vida Justa, nós encontramos alguns líderes também. Eu acho que as mulheres que acabam por também, pela própria conjuntura dos países, por estar na liderança também para lutar com a questão dos direitos das mulheres, eu acho que acaba por naturalmente ir se candidatando e lançando-se à frente muitas vezes. Portugal era um dos poucos países europeus onde a extrema-direita ainda não tinham conseguido um bom resultado eleitoral, mas foi quebrado nas últimas legislativas e neste momento é a terceira força política. E para a candidata do Bloco de Esquerda, isso é um perigo para a sociedade europeia. As pessoas estão descontentes com muito daquilo que tem sido a política europeia, não é? Os 2 principais partidos, entre aspas, podemos assim dizer, a nível europeu, que nós chamamos de famílias políticas, são aqueles que, de alguma maneira, têm governado esta Europa, mas que não têm encontrado um rumo que satisfaça a todas as partes. E foram crescendo, de alguma maneira pequena, mas que foram se transformando, a extrema-direita dentro da Europa, e as pessoas acharam que não iria nunca chegar a estes números. E a extrema-direita cavalga sempre em cima da imigração, como se fosse o culpado de tudo, e nós percebemos pela Europa que em termos de percentagem ela é mesmo muito baixa. E a Europa não olhou para a parte da diversidade cultural, que uma Europa a 27 tem uma diversidade cultural que devia ter sido cuidada e devia ter sido olhada desde o início. Para a candidata, não discutindo estas questões, abrimos a possibilidade de culpabilizar os imigrantes para todos os males. As 3 candidatas querem mostrar aos europeus que têm uma ideia errada. Elas dizem que não são contra a imigração desregrada, mas sim a favor de uma Europa que precisa de gente para trabalhar, mas legalizados e com oportunidades e salários dignos.